Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e convido a todos vocês a estarem juntinhos comigo neste momento. Vamos ver qual é o nosso conteúdo de hoje? Vamos lá! Então, agora é a nossa aula 149 de Educação Física e o nosso conteúdo é doenças relacionadas ao sedentarismo, hipertensão arterial e dislipidemias. Eita! E aí, o que será que é tudo isso, hein? Não se preocupem, vocês vão aprender aqui na nossa aula, tá bom? Muito bem, turmas, vem comigo. Então, vocês viram que nessa aula a gente vai falar sobre hipertensão arterial e sobre dislipidemias, tá bom? Talvez vocês tenham aí uma certa estranheza porque nunca tenham ouvido falar, mas vocês vão ver que são coisas corriqueiras, são coisas do dia a dia, né? Através dos exames a gente pode saber se tem ou não hipertensão arterial, sobre a questão das dislipidemias também, tá bom? Então, vamos lá? Primeiro eu trouxe para vocês aí o que é hipertensão arterial. Então, de olho aqui na definição, tá bom? Hipertensão, usualmente chamada de pressão alta, é ter a pressão arterial sistematicamente igual ou maior que 14/9, tá? Ou seja, ela tá aí alteradinha. A pressão, ela pode se elevar por vários motivos, tá? Principalmente porque os vasos nos quais o sangue circula se contraem. Então, a hipertensão arterial, ela pode ser causada por inúmeras coisas, tá bom? Então, bastante atenção na aula, viu? Já vai fazendo essas anotações. Então, observem lá aquela imagem que fala, né, justamente sobre a questão do coração, dos batimentos. Então, a gente já pode perceber que a hipertensão arterial tem algo relacionado ao quê? Ao nosso coração, tá bom? E vamos prosseguir. E aí, quais seriam os sintomas dessa pressão arterial alterada? Observem aqui do ladinho, olha só. Nós temos dores na nuca, dores na cabeça, dores no peito, visão embaçada, tonturas, sangramento nasal e retenção de líquidos que vai resultar no quê? No inchaço, tá certo? Então, esses aqui são os sintomas que a gente tem que ficar, ó, de olho, principalmente aquelas pessoas que não sabem que tem a pressão arterial alterada, tá bom? Então, de olho, se você está sentindo isso frequentemente, é importante procurar o quê? Um médico para verificar, fazer os exames para ver, né, o que está acontecendo. Então, lá na definição, eu falei para vocês que essa pressão arterial, ela pode trazer muitos problemas para a gente e que ela pode ocorrer por quê? Por vários motivos, mas um dos motivos é o quê? É o afunilamento das veias, das artérias para a passagem desse sangue que vai oxigenar todo o nosso corpo. Agora eu quero que vocês vejam aí um vídeo bem interessante que vai mostrar para vocês. Vamos lá? Muito bem, então a gente sabe, ó, que a gente tem o nosso coração aí bombeando sangue, né, fazendo aí as trocas gasosas, levando oxigênio, levando sangue, né? O sangue leva oxigênio para todo o nosso corpo. Só que aí pode acontecer o quê? Dessas artérias, dessas veias se entupirem por conta de gordura, né? E o que acontece? Vai afunilando a passagem desse sangue. E isso faz com que essas veias e artérias entupam, né? Fiquem entupidas. E o que ocorre? Não oxigena ali uma parte do corpo. E isso vai ter um efeito ruim, tá? Principalmente lá para o nosso coração também, porque ele vai continuar trabalhando, achando que está tudo certo com o restante do nosso corpo. Mas aí a gente vai vendo, né, que veias e artérias estão ali, se entupiram de uma certa forma e já não estão fazendo o trabalho de forma efetiva. E aí pode ocorrer, sabe o quê? Até um infarto. Tá bom? Então, observem novamente aí. Por conta das gorduras, teve aí o entupimento da veia, da artéria. E aí a gente vai vendo o quê? Que o sangue já não vai conseguir passar com tudo aquilo que ele deve levar para o restante do nosso corpo. E isso vai o quê? Vai ocasionar aí certa estranheza para o nosso organismo e ele vai entrar em colapso.
podendo aí resultar várias coisas. Uma dessas é o infarto, tá bom? Vamos prosseguir na nossa aula. E professora, quais seriam os principais fatores de risco para essa hipertensão arterial? Então, primeiro, tem a ver com a questão da obesidade, né? Também da questão da etnia, né? Principalmente da questão da raça negra, tá bom? Nós temos também como principal, como um fator que pode piorar essa questão, o elevado consumo de sal, o consumo de álcool e o sedentarismo. Gente, falando aqui sobre o último item, o sedentarismo, a gente sabe que é algo que não traz bons resultados, não traz nenhum benefício para a nossa saúde. E o que seria o sedentarismo? O sedentarismo é uma condição daquela pessoa que não faz nenhuma atividade física, que fica só ali, deitado, assistindo TV, ou seja, não se movimenta, tá bom? Então, normalmente, essa pessoa sedentária, quando for tentar fazer algo, ela vai ter muita dificuldade, né? E principalmente se esse sedentarismo já tiver puxado aí, ó, outros tipos de doença. Então, bastante atenção, não seja sedentário, pratique atividade física, procure aquela que você mais se interessar, que você tem mais afinidade, tá bom? E o mais importante também, procure um médico. Para cuidar de pressão alta, é médico, tá? Com orientação profissional, com orientação medicamentosa também, e o professor de educação física pode ajudar, tá bom? As atividades físicas podem ajudar. Vamos prosseguir. O que mais nós temos a respeito? Olha só, os principais fatores de risco para hipertensão arterial são colesterol alto, apneia obstrutiva do sono, ou seja, fechou a respiração ali, a pessoa não está respirando, tá? O tabagismo e o diabetes mellitus, tá? Então, bastante atenção para as pessoas que já possuem isso aqui, tá bom? E o que mais de ruim essa pressão arterial pode trazer, elevada, pode trazer para a pessoa? Vamos ver? Então, olha só, essas aí são algumas complicações da hipertensão arterial. Gente, mexe com muitas partes do nosso corpo, como vocês vão ver aí nessa imagem. Olha só, vamos começar aqui pelos nossos olhos. Pode mexer com os nossos olhos? Pode acontecer uma retinopatia hipertensiva. Nada mais é do que pressão alta ocular, tá bom? Nós temos aqui no cérebro, pode ocorrer acidente vascular cerebral, demência vascular, dentre outros. Coração, olha só, doença coronariana, hipertrofia cardíaca, insuficiência cardíaca, portanto, muito cuidado, viu? Outra complicação que pode aparecer são nos nossos vasos, aterosclerose, aneurismas. Então, as pessoas que têm hipertensão arterial precisa cuidar. Se você tem alguma pessoa na sua família, seu pai, sua mãe, seu avô, tio, que você sabe que tem essa questão da pressão alta, verifica se ele está tomando o remédio direitinho, lembrando que é um remédio controlado, então precisa tomar no horário correto, de acordo com as informações médicas. E quando o médico autorizar, atividade física, viu? Outra complicação que pode vir a acontecer são nos rins, como a nefropatia hipertensiva e a insuficiência renal, ou seja, mexe com todo o nosso organismo e isso vai mexer com outras funções do nosso organismo também. Por isso, tem que cuidar, tá bom? Muito bem. Retornando, vamos prosseguir. O que nós vamos ver agora? Causas, prevenção e controle da pressão alta, da hipertensão arterial. Então, aqui, ó, como causas da pressão alta, nós temos a questão da hereditariedade, que é tudo aquilo que a gente traz dos nossos pais, né? Nós temos a questão da obesidade, do estresse, da alimentação não saudável e do excesso de sal. Tudo isso pode ser uma causa, tá? Para o quadro de pressão alta. Mas nós também temos como ter uma pressão 12/8, principalmente aquelas pessoas que já sofrem com a hipertensão arterial, com a pressão alta, que seria o acompanhamento médico,
a atividade física, a redução do sal. Gente, essa redução do sal para quem tem e para quem não tem esse tipo de doença, tá bom? A gente precisa equilibrar esse consumo de sal. A alimentação equilibrada. Para todo mundo é importante comer verduras, frutas, né? Tem que fazer ali o acompanhamento direitinho dessa alimentação e proporcionar para o organismo todos os nutrientes que são necessários para manter ele de pé com saúde, tá? Outro fator, controle de peso, super importante para todo mundo, seja criança, adulto, idoso, tá? É importante. E também a questão do medicamento se prescrito. Nada de tomar medicamento por conta própria. Já ouvi muitas histórias que deram ruim, viu? Esse negócio de ficar se automedicando. Então, conversa com as pessoas que vocês estão vendo que tem esse problema, tá bom? Precisa seguir direitinho aí o receituário médico. Prosseguindo, agora nós vamos estudar sobre as dislipidemias. O que seria isso? O termo dislipidemia utiliza-se para descrever alterações isoladas ou combinadas nos níveis de determinadas gorduras no nosso sangue, como colesterol, colesterol total, LDL, HDL e os triglicerídeos, tá bom? Vamos prosseguir. Observem aqui mais uma vez. A gente até viu ali naquele momento do vídeo, né? Sobre a questão dessas gorduras que vão se acumulando aí nas nossas veias e artérias. O que acontece? Elas vão entupir essas nossas veias e artérias e o sangue, ó, vai ficar impossibilitado de passar. E isso é muito ruim, porque o que acontece com o restante do nosso corpo? Fica aí debilitado, tá bom? Vamos lá. E aí nós temos a dislipidemia primária, que é de origem genética, né? Por isso que os nossos pais, eles têm que cuidar da saúde deles, né? Para que os filhos venham saudáveis também. Nós temos a dislipidemia secundária, que é aquela originada através dos medicamentos, de algumas doenças ou até mesmo do alcoolismo. Então, bastante atenção à alimentação para que a gente não esteja colocando muita gordura no nosso corpo e depois, né, a gente não sabe o que fazer com eles, tá bom? Prosseguindo, vamos lá. Nós temos aqui mais uma vez a imagem da gordura aqui, ó, interrompendo a passagem do nosso sangue, rico ali em oxigênio e outros nutrientes. Prosseguindo, quais são os sinais e sintomas dessa dislipidemia? Verifiquem aqui. Nós temos a doença assintomática, que é a doença arterial, coronariana. Nós temos a questão da dor abdominal, da falta de fornecimento de sangue para os intestinos, doença cardíaca, tontura, né? Então, sabe quando a gente vai no médico e o médico fala assim, ó, colesterol alto? Aí, na verdade, quando você vai ao médico e diz, tô com dor de cabeça, tô me sentindo tonta, né? Aí o médico já vai pedir para você fazer um exame de sangue. Quando você retorna, você vai ver lá triglicerídeos alterado. Aí tem que fazer uma reeducação alimentar, praticar exercícios para que isso se normalize, tá bom? Vamos lá. Prosseguindo, nós temos aí mais alguns sinais e sintomas, como perda de equilíbrio, diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro, dor no peito devido ao suprimento inadequado de sangue para o coração e para o restante do corpo também. Vamos prosseguir. Depois desses sinais e sintomas que vocês já viram, isso já não é mais uma interrogação, vocês já sabem o que pode acontecer, nós vamos verificar outra parte. Vamos lá? Podemos prosseguir sobre a questão da prevenção. E aí, como será que a gente pode prevenir? Bom, observem aqui. A prevenção da dislipidemia deve ser indicada ainda na infância, através de hábitos saudáveis, como combater o sedentarismo, manter o corpo com peso ideal e também a questão da prática de atividade física, quando adulto, né, combater essa questão do tabagismo, do alcoolismo, tudo isso interfere na nossa saúde, tá bom? Então, quem sabe que tem aí um problema com as gordurinhas nas suas veias e artérias, cuidado, olha só o que pode acontecer com vocês. Vamos lá. E o que mais que a gente pode fazer? O que mais que a gente pode saber sobre isso? Agora é com vocês.
Eu quero que vocês pesquisem um pouco mais, que vocês se aprofundem um pouco mais nesse assunto que é interessante. Mas o que é a chave aqui dessa aula? É vocês saberem que para combater ou para amenizar, para delongar tudo isso, a atividade física, a alimentação e o medicamento é importante, tá? Na dislipidemia, muitas vezes ele pode ser resolvido só com atividade física. Então, coloquem na cabeça de vocês. Atividade física é importante, é a chave para que a gente tenha saúde em todo o nosso corpo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e vamos à nossa DLI. Temos aí questão 1. A hipertensão arterial, ou popularmente chamada pressão alta, acontece por vários motivos ou causas. Comente algumas, aponte alguns órgãos que são afetados, assim como os problemas que ocorrem em cada órgão. E nós temos a outra questão, que é a questão 2. O termo dislipidemia utiliza-se para descrever alterações isoladas ou combinadas no nível de determinadas gorduras do sangue. Fale sobre as possíveis causas deste desequilíbrio lipídico. Agora é com vocês, lembrando que são 2 questões abertas, então vocês vão ter que escrever um textinho básico aí, tá bom? Temos aí 6 minutinhos pela frente, aproveitem e já volto para interagir com vocês.
estou de volta e vamos à correção da nossa atividade. Então, como eu falei para vocês, as duas questões eram abertas. Então, vocês tinham que escrever um textinho falando sobre tudo aquilo que eu pedi na atividade. E eu já vou direto ler as questões e já comentar com vocês aí a resposta, tá bom? Vamos lá? Então, na questão 1, que está falando sobre a hipertensão arterial, né, que também é conhecida popularmente como pressão alta, ela acontece por vários motivos, né? E a gente viu durante a nossa aula. E eu pedi que vocês comentassem alguns desses motivos, apontassem alguns órgãos que são afetados, assim como os problemas que ocorrem em cada órgão. Aqui era só vocês lembrarem lá daquele corpo humano que a gente demonstrou para vocês, e vocês iam ver que vários órgãos são afetados, desde os nossos olhos até os nossos rins, tá bom? Mas eu trouxe para vocês o gabarito, tá? Quando a gente fala sobre as causas, é sobre aquilo que pode ser que tenha causado ali a hipertensão. O primeiro que eu estou trazendo aqui para vocês é sobre o histórico familiar, que nada mais é do que a hereditariedade, é tudo aquilo que a gente traz lá dos nossos pais. Então, vamos supor, se o meu pai e minha mãe, eles forem obesos, possivelmente eu também seria, né? Quando o pai ou a mãe de uma criança, um é obeso e o outro não, ela tem ali 40% de chance de não ser também, ou chance de desenvolver alguma doença, tá bom? Então, nós temos aqui a questão da obesidade, o elevado consumo de sal é um outro motivo, consumo de álcool, do sedentarismo, que é o quê? Nada mais é do que ficar muito tempo sem fazer atividade física, sem praticar nada, tá bom? Tem a questão do colesterol alto, da apneia obstrutiva do sono, do tabagismo, da diabetes mellitus e assim por diante, tá? E aí eu perguntei para vocês também quais são os órgãos que ela pode afetar. E a gente viu na nossa aula que são os olhos, o cérebro, os rins, tá certo? Então, afeta de uma forma geral o nosso corpo, tá bom? E a gente sabe que quem tem hipertensão arterial de longa duração, né, pode danificar o seu coração e os vasos sanguíneos e aumentar o risco de ataque cardíaco. Por isso que é importante o quê? Cuidar de tudo isso, tá bom? E aí o que pode ter também? Insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, dentre vários outros que foi o que nós vimos durante a nossa aula, tá bom? E o que essa hipertensão arterial causa? Ela provoca o espaçamento das paredes dos vasos sanguíneos e também os torna mais propensos a desenvolverem enrijecimento das artérias, no caso a aterosclerose. Então, tem que tomar cuidado com a hipertensão arterial, tá bom? Bom, na questão 2, a gente está falando sobre dislipidemia, né? Que é um termo utilizado para descrever as alterações isoladas ou combinadas dos níveis de determinadas gorduras no nosso sangue, tá? E aí na questão eu pedi para que vocês falassem as possíveis causas deste desequilíbrio. Então vamos lá. Bom, aqui no nosso gabarito eu coloquei para vocês que a dislipidemia é causada quando se ingere uma dieta rica em colesterol e gorduras, quando o organismo produz colesterol e triglicerídeos demais, ou seja, em ambas as situações. E se você já tem essa questão dessa dieta rica em gorduras, o que acontece? Você deveria pelo menos fazer atividade física, né? Porque se você não faz, o que acontece com o seu corpo? Vai continuar acumulando. E lembrem-se, isso é ruim, vai entupir as veias e artérias e vai danificar o seu corpo por inteiro. E aí nós temos como comentário o seguinte: a dislipidemia pode ser adquirida quando há aumento de peso por conta de uma dieta inadequada ou por você ser sedentário. Entretanto, também é possível possuí-la mesmo não tendo nenhum desses fatores de risco, mas por questões genéticas. Olha a hereditariedade aí falando mais alto novamente. Pode ainda ser causada por outras doenças que interfiram no metabolismo, como o diabetes mellitus, o hipotiroidismo, dentre outros, ou pelo uso de alguns medicamentos, como os corticoides.
Por isso que não pode se automedicar, viu, galerinha? Independente da causa, a dislipidemia causa doença cardíaca ou derrame. Então, tem que ter bastante cuidado também, tanto com a pressão alta quanto com a dislipidemia, que é o acúmulo dessas gorduras. Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Um grande beijo e até mais. A sua aula continua no próximo vídeo.